pessoal, tudo certo? Francisco Lavoura aqui do canal Tio Pratinho. No vídeo de hoje vamos conversar aí sobre 3 fundos imobiliários do tipo de tijolo e que estão aí de certa forma descontados, ou seja, P sobre VP abaixo de 1 e que vale a pena a gente acompanhar aí para diversificar a nossa carteira. Lembrando que eu não trago sugestões de investimento, apenas apresento alguns ativos aqui, seja fundo, seja ação, seja renda fixa também, trago alguma coisa de renda fixa, mas é mais focado aqui em renda variável, portanto fundos de investimento e ações, para que você acompanhe e depois faça os seus estudos aí, veja se vale a pena ou não você investir. Se gostar do vídeo, deixa aquele like para dar uma força para o nosso canal, embora aí para não ficar muito longo, aí são 3 ativos que a gente precisa falar. O primeiro é o GARI 11, Guardiã Logística, que é um fundo aí que está sendo cotado a R$ 9,01, distribuiu mais de 11% de dividendo nos últimos 12 meses, para fundo de tijolo, bem interessante, 0,98 é o P sobre VP, portanto há um desconto aí, né? Tá abaixo do seu preço aí, 4 milhões e meio de liquidez média diária e aí uma variação de 2% nos últimos 12 meses. Reforçando aqui, segmento híbrido, mas o tipo é tipo de fundo de tijolo, né? Ele tem aqui uma taxa considerada aqui legal, entre 0,95 e 1, né? Então a taxa está legal, não tem vacância, isso é muito importante para fundo de tijolo, não tem vacância. Número do cotista 173 mil, número de cotas 125 milhões, um pouco mais de 125 milhões de cotas e 173 mil cotistas, ou seja, bastante gente aí fazem parte aí desse fundo. Valor patrimonial, que seria o valor justo da cota, seria de R$ 9,17. Você viu que ele está custando R$ 9,01, né? Portanto, ele está um pouquinho abaixo. E o último rendimento dele aqui, ou seja, o último dividendo foi de 9 centavos, o que dá próximo aí de 1% em face ao preço atual aí de R$ 9,00, certinho? 1% ao mês. Isto é um ótimo dividendo, tá? 1,1 bilhão é o valor patrimonial do fundo. No resumo dos dividendos aqui, distribuição de proventos 0,97 no último mês, 11,21, ou seja, R$ 1,01 ele distribuiu aí nos últimos 12 meses. Uma outra coisa interessante aqui da gente observar é quantas cotas a gente precisaria desse fundo para ver aí, né? Somente os dividendos te dá direito a uma nova cota deste fundo aqui. 103 cotas seriam suficientes, tá? Ou seja, um investimento aí de R$ 928 neste fundo, com os dividendos que ele está pagando, 9 centavos mensal, você conseguiria comprar uma nova cota somente com os dividendos, e aí o efeito bola de neve ia girando aí ao longo dos anos aí. Conforme vimos, não tem vacância, 0% de vacância, está distribuída aí em 4 estados, seus imóveis aí, ó, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em São Paulo, em Pernambuco e 1 na Bahia. São esses estados aí que o fundo tem imóveis. E o interessante aqui é que ele tem a possibilidade aí de expandir o seu portfólio aí, né, com essa fusão que ele fez aí com o Galg. Ele tende a colocar também no seu portfólio lojas de rua, por exemplo. Então a tendência é fazer investimentos. Isso é bem interessante, por essa razão eu tenho ele na minha carteira. Esse é um dos fundos de tijolo que eu coloquei na minha carteira recentemente, né? Todos os contratos estão aqui, 100% dos contratos estão indexados ao IGPM. O vencimento dos contratos é de no mínimo 36 meses, 100% aqui de 36 meses no mínimo, então é bem interessante. E como a gente viu, a distribuição aí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e Bahia. O segundo que eu trouxe aqui para a gente analisar é o VISC 11, que é um fundo aí de shopping, né? R$ 121 é a cota, o valor da cota, né? 9,40 foi o dividendo dos últimos 12 meses e tem um desconto aqui de 5%, ou seja, P sobre o VP 0,95, liquidez média diária excelente, 10 milhões. E esse aqui, ó, além daqueles 9% de dividendo, quem comprou há um ano tem uma valorização aí de 22%. Muito interessante. É um fundo do segmento aqui de shopping e varejo, né? Fundo do tipo de tijolo, taxa saudável 1,35, poderia ser um pouquinho menor, mas 1,35 tá bom, tá saudável. Vacância aí abaixo de 10%, shopping e varejo normalmente tem uma certa vacância, mas está abaixo de 10%, tá legal. Número de cotas, 28 milhões de cota, distribuída aí entre 332 mil cotistas.
valor patrimonial acima de 3 bilhões, a 3 bilhões e 600 milhões, o valor da cota seria de R$ 127, e a gente viu que ele está custando 120, desconto 5%, portanto o último dividendo foi exatamente R$1 por cota. Número mágico, ou seja, quantas cotas você precisaria ter nesse fundo aqui para que o dividendo mensal desse direito a uma nova cota, ou seja, você vê aquele efeito bola de neve acumulando. Cada mês você vai receber um pouco mais de dividendo, porque cada mês você está reinvestindo mais uma cota no mínimo, né, com os dividendos, então isso gera uma bola de neve muito interessante de se observar. Nesse caso aqui você ia precisar de 121 cota, um investimento aí de R$14 mil, talvez um investimento muito alto para muitos, e realmente é, né? Para mim, por exemplo, né, R$14 mil em um único fundo é algo que eu não considero fazer tão cedo, né? Eu prefiro diversificar entre 3 fundos de tijolo, por exemplo, mais 3 de papel, mais alguns fiagros ali, para que não tenha aí o risco de dar um problema muito sério em um desses fundos e você ficar, né, com prejuízo grande na tua carteira. Então, o legal é você ter uma diversificação bacana, alguns de tijolo, alguns papéis, alguns fiagros, e aí recebeu aquele dividendo no mês, você decide para qual cota você vai direcionar aquele dividendo, né? Se você realmente quer reinvestir os dividendos, né? Que é o que eu sugiro aqui. Esse tem uma lista extensa de imóveis aqui, você pode observar, ele está em basicamente, sei lá, quase todos os estados brasileiros. Está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, no Ceará, no Paraná, no Rio Grande do Norte, está também no Distrito Federal, está em Rondônia, está em Mato Grosso, está em Santa Catarina, em Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia. Você vê que o maior número de imóveis aqui é no São Paulo, 6 em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro, 3 no Ceará, 2 no Paraná, os demais estados aí e o Distrito Federal com um imóvel cada. Então dá para a gente perceber que é um fundo aí bem diversificado em relação à localização dos seus imóveis aí, né? Eles estão atrelados aqui, na maioria, ao IGPM e ao IGPDI. A maioria aí está atrelado a esses dois indexadores, mas tem outros também como IPCA, INPC e etc. Vencimento dos contratos, eu vi aqui mais de 90% aí, mais de 80% tem contrato de pelo menos 2 anos, tá? Então a maioria absoluta aqui, contratos de pelo menos 2 anos, então não há uma pressão muito forte aqui para o fundo em relação aos contratos. E o último fundo aqui dos 3 que eu me propus a trazer para vocês é o XPIN11, XP Industrial. O valor dele aqui, ó, a cota está em R$ 78,65, 9,69% de dividendo e um descontão aqui de 25%, ou seja, P sobre VP 0,75. 500 mil é a liquidez média diária dele, ou seja, tem a menor liquidez média diária entre os fundos que eu trouxe aqui. E teve uma valorização aí de 17% nos últimos 12 meses. Esse talvez seja o fundo mais polêmico dos que eu estou trazendo aqui. Por que razão? Porque ele tem uma taxa aí que foge à regra, né? Olha só, ele é do tipo fundo de tijolo aqui, a gente já viu isso, segmento outros. Tem uma vacância aqui de 10%. E aí você pode pensar, caramba, vacância um pouquinho acima de 10% pode ser problema. Pode, mas pode também reverter, você pode olhar também de uma forma reversa aqui, por 10% em vacância. Quando esses 10% forem alocados, né, a possibilidade do crescimento da cota, da valorização da cota é muito grande, porque à medida em que tem mais imóveis alugados, o aluguel é maior e, consequentemente, a distribuição aí de proventos para nós cotistas vai ser maior, né? E também para os administradores, porque olha essa taxa aqui, ó, entre 3,5% e 7,2%. É uma taxa muito alta, tá, galera? Uma taxa de 7%, por exemplo, é outro patamar, é fora do padrão, né? A gente sabe que tem um número elevado de imóveis também para tomar conta. Se eu não estou enganado, que são 40 imóveis, a gente vai ver, mas é uma taxa bem alta, tá? Bem salgada. Mesmo assim, eu resolvi colocar um pouquinho dele na minha carteira por conta desse desconto que ele está aí na cota, 0,75%, e essa vacância de 10% é aquele fundo que foge um pouquinho
eu busco o fundo que pague pelo menos 0,8 ao mês. Esse aqui paga um pouquinho menos, de 0,8 ao mês. Então, por que investiria num fundo que pague menos de 0,8 ao mês de dividendo, se tem fundo do mesmo tipo, com o mesmo risco, talvez até menos, pagando 0,9? No caso aqui, eu estou buscando uma valorizaçãozinha dessas cotas aqui, porque o desconto de 25% está muito bom. Cotas, 7 milhões de cotas emitidas, e o número de cotistas aqui de 50 mil cotistas. Também tem uma quantidade boa aí de cotistas nesse fundo. Valor do patrimônio aqui de 745 milhões. O valor da cota, ou seja, o preço justo da cota seria 104. A gente viu que está custando 78, portanto você percebe aí que há um desconto. E o último rendimento, o último dividendo foi de 62 centavos, o que dá aí 0,79 por aí, menos de 0,8% de dividendo. Tá vendo aqui? Exatamente isso, ó. Yield de 0,79%, menos 0,8%. Eu busco sempre de 0,8% para cima. Esse daqui eu abri uma exceção por conta do que eu já falei. A possibilidade de valorização da cota é muito grande, tá bom? Então eu considerei isso na hora de escolher ele como um dos fundos que eu quero na minha carteira. E aí ele já distribuiu R$ 7,62 nos últimos 12 meses. E aí o número mágico, quanto você precisaria investir para que os teus dividendos te dessem direito a uma cota mensal? Você precisaria comprar 126 cotas ao preço atual de R$ 78,00, né, como a gente viu. Você estaria investindo aí algo em torno de R$ 10.000, R$ 9.900 para ter direito a uma cota todo mês. De qualquer forma, é aquilo que eu disse, diversifique sempre. E você vai pegar os dividendos de todo o teu portfólio de fundo aí e vai escolher um dos fundos aí, dos 10, dos 5 que você tem na carteira, para você aportar, né? Até chegar a esse patamar aqui de poder comprar uma cota somente com os dividendos do próprio fundo. Quantidade de imóveis, conforme falei, são exatamente aquilo que eu disse, 40 imóveis, 35 imóveis em São Paulo e 5 imóveis aqui em Minas Gerais. 5 imóveis em Minas Gerais, 35 imóveis em São Paulo, é o total aí de 40 imóveis. Pode aí, né, justificar um pouquinho aquela taxa ali próxima aos 3%, agora chegar a 7% realmente não dá para engolir. E aí os indexadores desse fundo, IPCA e GPM, né, são os indexadores. A gente viu os contratos aqui, mais de 90%, tem contrato aí de 3 anos, legal? Então os contratos são bem extensos, não temos problemas com contrato. E a gente vai ver aqui, ó, vacância de 100% em alguns imóveis. Isso aqui são imóveis que ainda precisam ser alugados ali, para que essa vacância aqui diminua e, portanto, o nosso dividendo aumente um pouquinho. Certinho, meu querido? Era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. 3 fundos de tijolos aí para diversificar a sua carteira de investimento, caso você entenda que faz sentido, que você pode colocá-los na tua carteira aí, você investe em fundo imobiliário. E se você gostou, você vai deixar aquele joinha aí para dar uma força para o nosso canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de me contar se você tem algum desses fundos na tua carteira, ou qual, melhor dizendo, o teu fundo de tijolo preferido aí, qual deles você mais gosta aí. Certinho? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.